Olá amigos, tudo bem? Sou eu, Francisco Navarro. Vamos tratar hoje da lei de fake news. Esse é o segundo vídeo, eu fiz uma apresentação geral sobre o que eu penso dessa lei. Essa lei conhecida como fake news, mas eu pessoalmente não concordo, porque depois que você começa a ler a lei, você vê que na verdade está mais associado a uma regulamentação do serviço de mensageria e redes sociais, né, das obrigações que a empresa tem que ter em relação a sua gestão, né, das informações dos seus usuários, do que necessariamente algo que esteja olhando o conteúdo das mensagens. Também serve como uma proteção, né, para que as pessoas tenham garantias ali dentro de que suas mensagens vão ser de fato exibidas, que não vão ser restringidas pela empresa sem que ela obedeça algumas regras, inclusive dando ao usuário um direito de resposta, um direito de defesa, porque não somente a justiça pode tirar uma informação de lá da rede, mas a própria empresa pode chegar e retirar uma informação sua, né, sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nada. Então a lei protege isso. A lei diz o que é possível fazer para a empresa e quais as obrigações que a empresa tem perante o usuário, certo? Então esse vídeo é um pouco mais longo, que a gente vai falar sobre o item a item da lei, alguns besteirinhas que vai passar por cima, mas na forma geral tem um resumo e dentro do resumo a gente vai para a lei e trata sobre o artigo. Para não ficar essa conversa aí de que é lei de fake news, de que as pessoas estão desinformadas, estão aproveitando politicamente isso para denegrir a imagem do senador, para denegrir a imagem dos candidatos aí à prefeitura, estão usando de forma irresponsável, alegando que existe restrição ao usuário. Eu tenho algumas ressalvas com a lei, mas nada da lei assim que eu vi que atingisse diretamente o direito de manifestação das pessoas. Né? Porque não trata desse assunto. O que trata é sobre mensagens que são de fato ilícitas, que tenham denúncias ou que são criminosas, que aí a empresa tem que fazer alguma intervenção, ou, ou, ou se receber alguma denúncia por parte da polícia ou da justiça, a empresa tem que passar essas informações para a investigação, mas sempre garantindo a privacidade e o direito de resposta do usuário. Tá? Então, pessoal, eu vou aqui abrir para vocês a lei. Bom, pessoal, está aqui a lei, né? Vale salientar que é um projeto de lei, não é uma lei ainda, né? Como vocês podem ver aqui em cima. Ela institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Acho que o título não cabe para essa lei necessariamente, porque ela está mais com a regulamentação das obrigações das empresas que trabalham nesse segmento do que necessariamente uma coisa relacionada apenas à transparência. Ela vai garantir que o usuário tenha o direito de se expressar livremente na rede e também tem o direito, se tiver sua mensagem bloqueada, de saber as razões, certo? E identificar para a justiça uma origem de uma informação criminosa. E quem é que vai decidir o que é criminoso ou não? Não tem nada na lei que trate sobre isso. Quem vai decidir que é criminoso ou não é a justiça, através das leis que já existem aí no governo, né? na legislação brasileira. Essa lei não trata sobre isso. Essa lei trata das obrigações da empresa e os direitos que os usuários têm perante ela. Tá? Então, começando aqui do primeiro, eu vou fazer apenas os textos que foram relevantes, mas aqui é a lei, né, do jeito que ela está hoje. Convém salientar que ainda vai sofrer muitas mudanças, como eu já disse anteriormente. Então essa lei aqui, eu começo aqui, a lei não se aplica a provedores de redes sociais, de serviços de mensageria privada que ofertem serviços ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários registrados. Significa isso. Empresas menores do que 2 milhões de usuários do Brasil não se encaixam nessa lei, certo? Resguarda também e-mails, leis que trabalham com e-mails, usuários de e-mails não contam, empresas jornalísticas, então coisa desse tipo. Disposto desse caput aplica-se inclusive aos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada sediados no exterior, desde que oferte o serviço no público brasileiro. Então, se não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa que é internacional, que trabalha aqui, que é o caso de todas elas, praticamente a maioria delas, ela se aplica à lei.
Inclusive o artigo 32 dessa lei determina que essas empresas obrigatoriamente têm que ter uma sede aqui no Brasil, justamente para se aplicar essa lei. O artigo 2, como vocês podem ver aqui, ela não desconsidera, ela não sobrepõe leis que já estão previstas na nossa legislação, como é o caso da Lei das Eleições, a Lei do Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil de Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então tudo isso está preservado. Claro, essa lei não poderia estar sobrepondo, mas ela é um adendo a isso aí, certo? Esta lei será artigo 3. Essa lei pauta os seguintes princípios. Primeiro, a liberdade de impressão e de imprensa. Então, ela garante que as pessoas tenham a liberdade de poder se expressar nas redes sociais. Então, vocês vão ver aqui mais embaixo que as empresas são obrigadas a oferecer esse serviço, e se por acaso quiser tirar alguma informação do usuário, a empresa tem que notificar e justificar o porquê, né? Inclusive tem outras regrinhas aqui, que a empresa é obrigada a preparar relatórios para apresentar na internet, para que todos tenham acesso, da quantidade de notificações que foram dadas, de mensagens que foram retiradas, quantidade de usuários, etc. Como a gente vai ver aqui rapidamente aqui embaixo. Então aqui fala algumas coisinhas, olha, garante o direito de personalidade, dignidade, da honra e da privacidade do indivíduo, respeito ao usuário, da sua livre informação de preferências políticas, visão do mundo, pessoal. Então aqui não tira nenhuma, não restringe nada o que o usuário quer emitir. Em claro, questões relacionadas a crimes, né? Então, a transparência nas regras de vinculação e anúncios, conteúdos pagos. A lei, vocês vão ver artigos aqui embaixo, que os conteúdos pagos têm que ser identificados para o usuário saber que aquela informação que ele está recebendo vem de uma fonte que foi paga, não é uma fonte natural, não é uma fonte que a pessoa que colocou, que foi um recurso impulsionado, por exemplo. Então, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo, que vocês estão assistindo, eu poderia pagar para ele, para poder esse vídeo chegar ao alcance de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas que iam receber, vai estar lá, que a lei obriga, que ele tem um vínculozinho lá, dizendo, olha, isso aí foi um conteúdo impulsionado. Ou essa mensagem pode chegar até o usuário, que não foi impulsionado porque alguém gostou e foi replicando. Então isso aí não é impulsionado, isso aí foi naturalmente difundido, não porque alguém pagou por isso. Então a lei tem como objetivo o fortalecimento do processo democrático por meio do combate ao comportamento inautêntico e às redes de distribuição artificial de conteúdo de fomento. Então ela tenta combater as informações que são divulgadas sem ter origem definida, sem que as pessoas não se identifiquem. Então, se eu vou denegrir a imagem de alguém, por exemplo, olha, fulano é ladrão. E aí começa a se espalhar essa informação e todo mundo começa a criticar fulano porque acha que ele é ladrão porque está lá escrito. Aí você tenta procurar quem foi o responsável por isso e não encontra. A lei, ela foi feita para garantir que qualquer mensagem que for colocada nela, a origem tem que ser definida pelo provedor. O provedor tem que garantir que todas as mensagens que entram na rede tenham um dono, tá? Então aqui, a defesa da liberdade de expressão, o impedimento de censura no ambiente online. Isso aí é para evitar que a empresa possa lhe censurar, porque a censura não necessariamente vem do governo, não. A censura pode estar vindo das empresas. As empresas podem cortar, como tem feito no mundo todo. Cortaram até de Donald Trump, informação de Donald Trump, né? Cortaram informações aqui no Brasil também. Ele achou que aquilo ali não cabia, vai lá e corta e sem nenhuma proteção ao usuário. Mas por que você cortou a minha informação, né? Busca por meio de transparência das práticas de moderação de conteúdo postado. Então, se a empresa faz qualquer moderação, ela tem que se justificar o porquê fez isso. E a adoção de mecanismos e ferramentas de informações sobre o conteúdo impulsionado e publicitário disponibilizado para o usuário. Então, dar condição para que o usuário saiba que aqueles dispositivos, que foi aquelas mensagens que foram entregues para eles, que está ali claro que foi um item publicitário pago ou que foi impulsionado também pago.
né? Para quem não sabe o que é um impulsionado, é aquela mensagem que você paga para que seja difundida. E não é porque você está mandando para os seus amigos, como eu disse lá acima. Essa aqui é o artigo 5, é só para conceituar o que é conta identificada, conta inautêntica, rede de distribuição artificial, e aí vai, só conteúdo, né? Parágrafo único. Para os propósitos dessa lei, não serão considerados provedores de redes sociais e internet os provedores que constituem empresas jornalísticas, nos termos do artigo 222 da Constituição Federal. Então, uma empresa de jornalismo pode ter a quantidade de usuários que for, não é considerada uma rede social.